Alô, pessoal, estamos novamente essa semana com uma live do Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, o CEPEM, que esperamos Dr. Julierme falar a respeito de sentimentos que põem em risco nossa existência. Vamos dar então alguns informes. Primeiro, o Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste está com curso em pesqueira, iniciando agora. Então, quem tiver vontade de se tornar psicanalista, quem tem interesse na psicanálise, pode procurar Eduardo ou a mim, entrar no site do CEPEM também, e a turma em pesqueira. Logo, logo nós vamos ter início a turma em pesqueira e em Serra Talhada. E a turma de Canidé do São Francisco já está funcionando, já tivemos o primeiro seminário lá com o Dr. Genesi, Freud, Vida e Obra, mas também ainda tem tempo para entrarem, tá certo? E logo, logo teremos empates também. Meu abraço, doutor Julierme, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira vez que nós estamos fazendo nossa live, não é isso? Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Primeira pergunta, né? Uhum. Eu me esqueci de fazer essa pergunta também, né? É bom sempre perguntar, já que você, como é Os essa questão, sistemas sabe, tanto aí, tecnológicos, né, a sempre pessoa tem esses probleminhas, né, às vezes a gente está falando e não está sendo ouvido. isso, mas aqui já vi que é um prazer, né, tá aqui para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, né? Isso. Suicídio, uma das maiores causas de morte do mundo, né, é o suicídio. Está na terceira maior causa de morte no mundo. E que é cheio de tabus, é muito cheio ainda de questões que as pessoas não querem falar ou têm medo de falar a respeito deles, do suicídio. Então, é sempre bom discutir. E o mês, né, setembro chamado Setembro Amarelo, que nos alerta para isso, que nos chama a atenção para isso, né? É sempre bom estar junto com o CEPEM, né? Lembrando que é a associação da qual a gente faz parte, né? Que fala sempre com seriedade naquilo que nos propomos, né? Sempre baseado em estudos, baseado em autores renomados e diante da prática psicanalítica também. Isso. Muito bem. O Centro de Estudos Psicanalíticos tem clínica aqui em Arco Verde, onde o doutor Juliano também atende, não é isso? Em Teixeira, também. E também nós temos uma parceria com a Associação do São Miguel, onde nossos alunos, né, alunos não, psicanalistas em formação, né, fazem seus atendimentos a preços, a valores populares. Não é isso? Muito bem, estamos abertos às perguntas. É uma live bem espontânea, tá certo? Em que a gente vai responder algumas coisas, principalmente o Dr. Juliano, que é o nosso convidado, a respeito dos sentimentos, das angústias, né, que podem dar fim à nossa existência. Né? Quais os maiores motivos de suicídio? Felipe Nascimento está perguntando. Seja bem-vindo, Felipe. Boa noite, Felipe. Obrigado pela participação. Antes de responder essa pergunta de quais são as maiores causas que levam ao suicídio, eu gostaria de trazer algumas informações que eu acho muito relevante com relação ao suicídio. Primeiro, se você parar para pensar hoje, nós estamos numa pandemia há quase um ano. E dentro desse período de um ano, ainda não morreu a quantidade de pessoas que morrem por meio do suicídio durante um ano.
Isso para a gente ter uma ideia. Hoje morreu durante no mundo, né? As pessoas com relação à Covid-19, ou através dela, quase 1 milhão de pessoas. E mais ou menos 1 milhão de pessoas morrem por ano de suicídio, sendo a terceira maior causa de morte, segundo a Organização Mundial de Saúde. Sendo também, né, só para vocês terem uma ideia da importância, né, o que justifica essa live, né, porque nós estamos falando de algo que justifica. O que justifica essa live? É justamente essa alerta da importância de se falar sobre esse assunto, porque a cada 40 segundos nós temos um suicídio. Isso um suicídio consumado a cada 40 segundos. Se você pensar que para cada suicídio há uma média de 10 a 20 tentativas, então é um número gigantesco de pessoas tentando suicídio no espaço de 40 segundos. Porque esse espaço, com a média de 40 segundos, é o espaço onde o suicídio acontece. Ou seja, ainda há essas de 10 a 20 tentativas. Quando a gente fala em causas, quando a gente pensa em causas de suicídio, elas são múltiplas, né? Nós não temos como definir uma única causa, mas nós temos causas assim que são mais presentes, que elas ocorrem com mais frequência quando você vai fazer o estudo a respeito de como aquela pessoa chegou ao suicídio. Em 2/3 dela, em 2/3 da questão do suicídio, das pessoas que chegaram ao suicídio, 2/3 dela, ou seja, por volta aí de 600 mil pessoas no ano, elas teriam um distúrbio depressivo. Ou seja, ela sofreria. Daí a gente começa a perceber que a maior causa de depressão hoje, que a maior causa de suicídio hoje seria a depressão. A doença que acomete o mundo e cada vez mais presente no dia a dia, cada vez mais presente na vida das pessoas. Então, 2/3 dos suicídios que acontecem no mundo, de maneira geral hoje, as pessoas que assim chegaram a tal ponto, a esse momento gritante de dor, elas sofriam de depressão. Então, uma das maiores causas seria essa. Outras causas seriam o alcoolismo. O alcoolismo gera também essa questão de tentativa de suicídio, desajustes emocionais, infidelidade em relacionamentos, doenças mentais. São causas que têm levado as pessoas a chegarem ao suicídio. As principais causas são essas. Dando ênfase aqui, óbvio, mais uma vez, na questão da depressão, porque é um número gritante que você pensar que 2/3 das pessoas que cometem suicídio, elas sofriam de algum tipo de depressão. Valéria está perguntando, é possível... Eita, perdi um pouquinho aqui. É possível determinar o perfil de quem tem tendência a cometer suicídio? De certa maneira, respondeu uma parte aí, né? Já. A gente tem o perfil, obrigatoriamente não existe um perfil claro, determinado de quem vai cometer suicídio ou não. Isso a gente não chega a dizer, olha, essa pessoa tem características suicidas do nada. Mesmo porque a tentativa de suicídio, o perfil suicida, vamos colocar aqui essa palavra perfil suicida entre aspas, né, ele pode se manifestar durante um período da vida. E depois desse momento, ele cessar. Ele não quer dizer que é contínuo. A pessoa que tentou suicídio uma vez, não obrigatoriamente vai tentar durante toda a sua vida. Isso pode ser um período da vida e com o tratamento, com as suas vivências, isso pode ser superado. Bem, como eu falei inicialmente, a gente pode pensar sim. Por exemplo, um dos principais características do suicida é a depressão. Então, todo deprimido, toda pessoa que sofre de depressão vai cometer suicídio? Não. Vai tentar? Não. Mas o número mais alarmante é ela. Então, nos acende um alerta àquelas pessoas que sofrem de depressão, né? Seja as pessoas que sofrem de depressão, as pessoas que sofrem de um problema de saúde muito intenso, que leva a tentativa de suicídio. Mas, no geral, hoje nós percebemos muito a questão da depressão.
Duarte está perguntando, como podemos identificar um potencial suicida? A identificação do suicida é interessante essa pergunta, porque todo suicida ele dá sinais. Ele não simplesmente comete suicídio de uma hora para outra, ele dá sinais da sua intenção. Né? É até um mito que se fala muito quando a pessoa diz que pensa em se matar, ou aquelas falas eu acho que minha existência não tem mais sentido, eu acho que ninguém sentiria falta de mim, eu acredito que os meus amigos não me amam, minha família não me ama. Isso são palavras que dá a entender a intenção do suicida, que dá a entender essa pessoa, essa manifestação desse desejo de acabar com a própria vida. Então, quando a gente vai pensar nisso, e aí tem uma fala, né, um mito que diz assim, cachorro que ladra não morde, né? Desculpa a referência, que eu sei que eu estou falando de pessoas, mas só usando o livro popular. No sentido de que as pessoas, vão dizer, quem fala, quem vai alardear que quer cometer suicídio não comete. Isso é um mito. As pessoas dão esses sinais de que querem cometer suicídio, de que estão a um ponto de fazer essa tragédia, né? A um passo de fazer essa tragédia. Então é bom pensar nisso, que eles dão esses sinais de identificação, sempre essa fala, o isolamento, uma pessoa que não se isolava, ela começa a se isolar demais, ela começa a falar que sua existência não tem sentido, ela começa a falar que as pessoas não sentem falta dela, que a morte seria melhor, que ela não tem suportado mais determinadas situações da sua vida. Então, tudo isso, esses sentimentos, essa fala, essa verbalização desses sentimentos, porque é verbalização de sentimento, é, é um indício, é uma forma de apresentar. Olha, eu não estou mais aguentando. Estou falando de uma dor que eu estou sentindo. Estou falando de um sentimento. E interessante, e aqui cabe lembrar, eu acho muito, muito forte essa leitura, eu fiz algumas leituras sobre isso, muito forte lembrar que o suicida não está falando apenas que ele não suporta mais a vida dele. Em alguns momentos, ele está falando também que não suporta as pessoas que estão ao lado dele. Para a gente pensar que parcela de culpa ou que parcela de interação nós temos nesse suicídio do outro, nessa morte do outro. Porque muitas vezes a gente diz simplesmente se colocar no lugar de tentar compreender como sendo externo, como não estando dentro dessa situação. Mas por que não pensar como estando dentro dessa situação? Por que essa pessoa não suportava mais esse grupo no qual ela vivia? Por que essa mãe não suportava mais esses filhos? Por que essa mãe não suportava mais essa família? Ou esse filho não suportava mais esses pais, ou esses amigos? Veja que o suicídio ele não fala apenas de uma dor interna, na qual o outro não está inserido. O outro também está inserido nessa discussão. E a gente pode se perguntar a respeito disso. Né? Qual é a minha parcela? Por que é que o outro não tem suportado mais? Quando ela diz, eu não suporto mais essa existência, eu quero dar cabo da minha existência. E ela está falando direcionada a alguém. Essa fala vai direcionada a alguém. Essa fala não está direcionada a nada. Está direcionada a alguém, a alguma pessoa. Né? Que pode ser um pedido de socorro, mas pode ser também um alerta de que, olha, a nossa relação não está mais permitindo que eu viva. Isso apenas para trazer uma das possíveis questões. Duarte está perguntando o seguinte aqui, Juliano. Eu perdi um pouco a pergunta dele aqui, não sei se você está conseguindo ver aí. Depois de uma tentativa, como podemos ajudá-la? Como podemos ajudar essa pessoa depois que viu que aquela pessoa tentou uma vez? Porque as primeiras tentativas é quase como um ensaio, né? É quase como um ensaio. Muitas vezes, né, vem na cabeça, né, todo o planejamento, né, tem aquelas fases coisa, mas que realmente faz a primeira tentativa e de repente falha nessa primeira tentativa. Como é que a família, como é que os parentes, os amigos podem ajudar essa pessoa? Existe uma Fizeram fórmula? essa Existe uma fórmula para isso? É uma pergunta Eu não diria difícil. uma fórmula, né? Porque é muito difícil você falar de forma correta de agir quando você está É. falando com a pessoa diretamente, né? Mas a gente Uhum. pode pensar o seguinte: me fizeram essa pergunta há pouco tempo, na verdade, como agir com a pessoa que tentou pela primeira vez a questão do suicídio.
Eu diria que quando isso acontecer, você que é a pessoa próxima a ela, você que é a pessoa que pode estar dando a mão a ela, primeira coisa é se fazer presente. E nesse sentido de se fazer presente, não no sentido de investigar o porquê, né? O que foi que levou a isso diretamente? Que a primeira colocação é: eu vou me fazer presente para aquela pessoa, para a necessidade daquela pessoa. Eu vou tentar conter a dor daquela pessoa, tentar compreender aquela pessoa a partir da ótica dela, a partir da visão dela. Se a gente pensar Donald Winnicott, né, um psicanalista, das escolas de psicanálise, ele vai falar muito da função continente, ou seja, da função da que a pessoa conter a dor do outro, conter a angústia do outro, ou seja, dar esse suporte, dela saber que pode contar com aquela pessoa. Então, no momento que isso possa ter ocorrido, que isso possa ter acontecido com alguém próximo a você, próximo à sua família, o passo mais importante nesse momento, depois de ter socorrido a vida dela, depois de ter tirado ela daquela questão de perigo, é justamente se fazer pessoa ao lado dela. Ser uma pessoa tratando outra pessoa. Sem julgamentos, sem muita pergunta, né? A não ser que ela queira falar, né? É aquele apoio de dizer: olha, eu estou nesse momento aqui para você e por você. E que isso não seja apenas uma fala, mas que isso seja vivenciado em toda a sua forma de agir. Naquele momento que você sentar ao lado dela para conversar, ou que você deitar, ou que você esteja caminhando com ela, esteja realmente com ela. Porque o suicida, na maior parte das suas vezes, ele se sente só. Ele sente que não tem as pessoas ao seu lado. Ah, mas você pode dizer: mas ele tinha realmente as pessoas ao seu lado. Sim, mas e aí como é que ele sente? Ele sente essas pessoas ao seu lado? Eu me recordo aqui, trazendo uma fala de um dos meus alunos, há um tempo atrás, que ele chegou para mim e disse: professor, eu estou me sentindo ultimamente muito só. Muito só demais. Isso em lágrimas, ele falava isso em lágrimas. E eu perguntei: e como é que vai isso na sua casa? Ele chegou e disse: olha, quando eu chego em casa, minha mãe se tranca dentro do quarto, mas meus pais ficam no celular a noite todinha. Minha irmã é pequenininha, às vezes eu fico cuidando dela, mas eu me sinto hoje sozinho em casa. Veja, a gente poderíamos dizer que aquela criança estava só, aquele adolescente estava só. Não, ele não estava só. Ele estava dentro de casa com mais 3 pessoas. Mas o sentimento de solidão era presente na vida dele. Por quê? Porque a questão da qualidade da presença, isso é importante, qualidade da presença. Então, quando a pessoa tenta cometer suicídio, quando ela tenta isso, ela é um clamor, é uma tentativa de sair da dor, é uma tentativa de perceber uma existência. E pense o seguinte: se a gente pensar comigo, um outro sentido para essa questão de pensar em morrer. A pessoa que pensa em morrer, ela não obrigatoriamente está falando de morte. Ela pode estar falando de vida, né? Ela pode estar falando de vida num momento disso, né? Eu vou acabar com a minha vida aqui, para que de repente, em um outro local, ela seja melhor. Em um outro momento, ela seja melhor. Não está falando obrigatoriamente, vai pensar suicídio. Suicídio não fala obrigatoriamente de uma morte, ela fala de vida, das condições de vida que o indivíduo está passando. É matar a dor, né? A pessoa, na verdade, deseja matar a dor que sente, ou matar a solidão, matar como se tivesse matado, mas para matar esse outro, ele tem que morrer junto. Só que a mente parece que não entende isso na hora, né? A mente parece que bloqueia isso na hora e não tem essa compreensão de que matando a dor, ele vai junto com a dor. Né? Ele vai Isso, junto com a dor. a compreensão desse vazio, esse vazio existencial, Freud vai trazer que o depressivo ele tem um sentimento obsessivo de desamparo, né? Esse sentimento de desamparo constante, esse sentimento de que não tem ninguém por ele, de que não tem ninguém para protegê-lo, inclusive naquele momento que ele está tentando o suicídio, talvez onde essa dor seja mais latente. E eu estou totalmente desamparado a ponto de conseguir fazer isso comigo mesmo.
Então, existe um sentimento profundo de desamparo, né? Um sentimento que eu posso colocar como obsessivo também, porque ele é ruminante. Ele não vem hoje e passa, e daqui a um mês ele vai aparecer novamente. A pessoa que está pensando na questão do suicídio é um sentimento presente, constantemente presente. Então, eu posso colocá-lo como um sentimento obsessivo, né? Então, seria Uhum. um sentimento obsessivo de desamparo. Ou seja, a pessoa está sofrendo desse desamparo constantemente. Por quê? Porque as relações podem não ter mais um sentido, podem não ter mais uma base de estrutura, pode não ser mais salutar, pode não ser mais agradável àquela pessoa. E aí a gente vai para uma série de questões que a gente precisa pensar, né? Suicídio a gente Guilherme, fala. temos aqui uma questão aqui colocada por Felipe, e Felipe Nascimento diz o seguinte: sabemos que a maioria dos depressivos dificilmente busca ajuda. Como podemos iniciar um tratamento e fazer com que as pessoas aceitem ser ajudadas? É uma questão interessante, porque realmente eu vou colocar também não somente o depressivo, mas o depressivo, é, o psicótico, que é um potencial suicida também, é, dificilmente pede ajuda. Né? É uma dor Sim, que todos estão sentindo que está sofrendo, mas poucas vezes um ou outro é que consegue pedir ajuda. Né? a gente pode citar N fatores em relação a essa questão do pedir ajuda quando no sofrimento psíquico. Eu vou começar com um que é básico, simples. A questão de as pessoas pensarem que quem tem esse sentimento de suicídio é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não se formou adequadamente o seu psiquismo, as pessoas que sofrem dessa doença. Né? Então, isso é tão arraigado dentro da nossa sociedade que as pessoas não querem se expor como fracas. Né? Isso é uma das possibilidades muito presentes no nosso dia a dia. Como se eu disser que estou sofrendo, eu sou fraco e eu tenho que mostrar que sou forte durante todo o tempo. Né? Que também é uma das questões do capitalismo que a gente vivencia. Né? Uma das vertentes, dos nuances do capitalismo é essa questão de você mostrar que está bem sempre, que está profundamente bem. Então, isso faz com que as pessoas muitas vezes nem acreditem na doença dela. Né? Ela sabe que está sofrendo ali de uma determinada tristeza, de uma determinada angústia, de uma determinada falta de percepção de futuro, mas ela não aceita, porque aceitar isso é se aceitar como fraco. E aí, como é que eu vou dizer, por exemplo, para o meu pai, para minha mãe, para meu familiar, para meu amigo, para a pessoa que me é querida, que me é caro, que eu sou fraco? Então, muitas vezes, as pessoas não procuram esse tratamento por se acharem fracas, ou por não querer mostrar que é fraca para o outro. Né? E aí nós temos que perceber que nós não somos fortes durante todo o tempo. Né? E perceber também, aqui, e mais uma vez aqui, trazendo a importância desse tipo de conversa, é que quem nos ouve, aqui nós temos algumas pessoas nos ouvindo, acho que 19 pessoas, se não estou enganado, nos ouvindo, e elas perceberem que elas não precisam ser fortes todo o tempo, e que em momentos em que ela se encontre com esse sentimento de desamparo, com esse sentimento de tristeza, de depressão, que seja, ela possa falar sobre isso. Ela possa se permitir a falar sobre isso. Olha, eu não estou bem. Uma das questões é essa. Uma outra questão que a gente pode citar também, que a pessoa não procura, é quando a depressão já está tão forte, né, que para ela não faz sentido ser ajudada. E aí você vai dizer que essas pessoas que já chegaram a esse momento, o que é que vai acontecer para ela? Quando ela chegar nesse nível, que você tentar ajudar, ela vai tentar lhe afastar. Ela vai tentar lhe colocar para longe, porque ela não vê mais sentido, ela não acredita mais nessa ajuda que se possa dar a ela. Então, a pessoa que se propõe a buscar ajuda, ela já está dando um passo muito grande em relação à cura.
E aquela pessoa que ainda não percebeu que está doente, mas que você já percebeu a doença dela, digo mais uma vez, seja pessoa, seja apenas pessoa, né, ao lado dela, tentando mostrar para ela que pessoas têm altos e baixos e que a vida não é linear, e que esse sentimento de tentar manter um padrão de linear na vida faz com que nós possamos adoecer mais. Uhum. Gilmara, Gilmaria, né? Gilmaria diz: se a questão é falta de sentido da vida, como ajudar essa pessoa a ver sentido na vida? É uma pergunta bem filosófica, né? Então, É, obrigado obrigado aí pela questão colocada. Avisamos, antes do Dr. Guilherme começar a responder essa questão, que esse bate-papo, essa live, nossa, será colocada a partir da manhã no nosso canal no YouTube. Tá certo? Então você só vai colocar lá TV CEPEN, TV CEPN, tá certo? CEPN, e entra na TV CEPEN e você pode ver esse bate-papo com o Dr. Guilherme, também outros filmes, outros assuntos, e também sugerir temas para as nossas lives. Tá ok? Então, obrigado aí pela participação, Gilmaria, né? Gilmaria. eu acho Doutor que essa é Guilherme, a sua Gilmar, né? questão. Gilmaria? Eu não estou Eu conseguindo acredito que ver, sim. porque tem letrazinha no final aqui, que acho que é 8, né? Muito bem, mas muito obrigado pela participação e vamos passar essa questão filosófica e não somente psicanalítica para doutor Guilherme. Bem filosófica, né? Bem da corrente existencial, na verdade, essa pergunta dá sentido à vida. Uma certa vez, me debruçando sobre essa questão do sentido da vida, e o sentido da vida, para alguns é não ter sentido, para outros é ter um sentido gigantesco. Tem um livro de Viktor Frankl, o próprio nome do livro é O Sentido da Vida, né? Em Busca de Sentido, na verdade. Um livro muito bom, recomendo essa leitura. Mas, para não ficar, como ajudar as pessoas a dar um sentido à sua vida? Primeiro é conhecer a pessoa, né? Porque o sentido que eu dou à minha vida não é o sentido que o outro dá à sua vida, né? Você pode pensar aqui que um religioso, o sentido da vida dele seja, por acaso, agradar a Deus, né? Na perspectiva religiosa que ela tem, né? Se você pensar uma pessoa que goste de vivenciar momentos mais intensos, talvez o sentido da vida seja aproveitar o dia, simplesmente uma festa, um momento. E aí o sentido da vida tem que falar da pessoa. Quando eu falo de sentido de vida, é uma coisa tão única, tão singular, que eu tenho que compreender a pessoa, eu tenho que entender a pessoa, para Isso. saber aonde é que ela encontra-se, onde é que ela encontra eco para a sua existência, onde é que ela encontra sentido para a sua existência, porque às vezes ela tem um sentido, ela só não, esse sentido só está embaçado na visão dela. Mas às vezes ela tem um determinado sentido na vida. Ela só não conseguiu perceber. E ajuda muito, sabe, quando você faz um estudo de si. Eu gosto de uma partezinha da psicologia que ela vai falar assim, chama de curtograma, né? É, gosto e faço. Gosto e não faço, né? Não gosto e não faço. Né? Então, você vai colocando aqui o que eu gosto de fazer. E isso, dentro das nossas vivências, porque a ideia aqui é falar dentro das nossas vivências, não é aquilo que eu vou fazer diretamente, essas perguntas para a pessoa. Mas se eu estou vivendo com a pessoa, vivenciando com a pessoa, e de repente percebo que ela gosta de cozinhar, percebo que ela fica feliz ali quando tem um grupo de pessoas, no qual ela vai cozinhando para aquele grupo de pessoas. Então, veja, ela pode nem ter percebido isso. Mas aí você percebendo isso,
você pode começar a ajudá-la a encontrar esse sentido, nem que na cozinha. Aqui um exemplo simples. Pessoas que gostam de organizar a casa, gostam de uma casa bem organizada, qual é o sentido? De repente, montar uma loja virtual. Veja, aqui eu estou falando de coisas práticas, porque o sentido da vida é muito amplo, é muito metafísico, para que a gente possa discernir de alguma forma. Então, eu estou tentando trazer essa aplicação para o questão do dia a dia. Para como você pode ajudar essa pessoa a perceber a vida dela. Isso. Né? Porque Então, o sentido da vida, na verdade, ela é quem vai. A gente, no caso, só pode tentar despertar alguma coisa. Mas a pessoa é quem vai conseguir montar esse sentido da vida dela, né? Ou até, ou talvez até encontrar um sentido de que a vida não tenha sentido nenhum. E já encontrou o sentido em entender que não tem sentido nenhum, né? sim, a É, depressão é tira a depressão, o sentimento de depressão, a doença depressiva, a doença depressão, ela tira esse sentido da vida. Só isso. passa a não ver mais os sentidos da vida. Aquilo que ela via sentido, ela passa a não ver mais. O sentido de uma mãe lutar pela vida do filho. E de repente, você imagina que a mãe simplesmente perdeu esse sentido de alguma forma. É um Então, esgotamento ajudá-la completo, né? É um é isso. esgotamento Agora, completo de energia, da pulsão de vida sendo esgotada, né? Nela. Doutor Guilherme, vou pedir licença para ler a pergunta de Poliana Araújo. E aproveito a oportunidade, já que foi dada a ideia aí de debatermos sobre a existência, de uma próxima live, né? Só para discutir o sentido da existência, ou o sentido é, da vida. Poderíamos até fazer uma live com mais pessoas, né? Com filósofos, inclusive psicanalistas e filósofos também, debatendo é, 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 isso, né? Com psicólogos também debatendo esse sentido da existência. Poliana, nossa coordenadora lá de Canidé de São Francisco, nosso abraço, que já tivemos a primeira aula, nesse próximo mês teremos já o nosso segundo seminário, tá certo? Parabéns, uma turma dinâmica, maravilhosa, e resiste também a presença da SF Editorial, que já vou adiantando, é a nossa editora, né, que tá lançando, um abraço a Carlos, que é o coordenador lá, o presidente da editora, o cara que manda na editora. Né? Então, tá lançando nosso livro, acho que logo, logo está saindo, tá certo? Com o tema A Sociedade no Divã. Depois vamos falar aqui uma série de palestras com nossos autores, né? Com nossos autores. Mas vamos ao que Poliana nos pergunta. Ela disse: Guilherme, a pessoa que tenta suicídio não necessariamente uma pessoa que possui transtornos mentais, correto? Qualquer pessoa está sujeita a esse tipo de subsídio? Não entendi bem a questão. vou Não respondendo é o que eu entendi mais ou não é menos. Eu acho que certo? qualquer pessoa está sujeita a esse sentimento de tentativa de suicídio. Né? Pelo Isso. menos foi o que eu Isso. entendi. Né? Uhum. De forma geral, a gente pode dizer que sim. Qualquer pessoa está sujeita a, a ter essa, vou colocar essa crise existencial, já que a gente falou sobre a existência. Qualquer pessoa está sujeita, em um determinado momento da sua vida, se indagar sobre isso. E, de repente, não achar uma resposta. E lógico que estou falando de uma resposta que se adeque ao seu ser. Não que seja uma resposta que se adeque a todo mundo. São respostas que se adequam ao seu ser. Né? De repente, a pessoa pode não achar uma resposta que se adeque ao seu ser e ela entrar nessa questão da existência, do interrogação. Minha existência tem sentido? Faz algum sentido? Então, para todo mundo, todo ser humano, que se coloque nessa posição de que pode, em algum momento, e aqui serve de alerta, né, para todos nós, que em algum momento nós podemos pensar em suicídio. Na verdade, acredita-se, né, existem estudos que fala que cerca de 90% ou mais das pessoas, em algum momento da sua vida, já se perguntou se não valeria a pena ela morrer. Então, veja, mesmo que tenha sido um pensamento passageiro, né?
Mesmo assim, algumas pessoas já se perguntaram. Eu acredito que aqui nós temos 23 pessoas. Se nós perguntarmos, essa aqui uma pergunta rápida a respeito disso, quem já pensou, não vou dizer suicídio, porque quando a gente fala suicídio espanta, né? É assim, cometer suicídio não. Mas Por isso que a se gente eu colocou perguntar até outro título, né, Juliano? Por isso que a gente é, colocou até outro título, né? exatamente. Exatamente. Mas se você parar para pensar, né, perguntar aqui nesse número de pessoas que nós temos, é um número pequeno, mas a gente pensar e dizer o seguinte: quantos de nós que estamos conversando, é, já pensou, já disse, minha vida não está sem sentido, eu acho que ninguém sentiria minha falta. E nós podemos dizer que teríamos quase, aqui lógico, colocando aqui dentro da perspectiva dos estudos que já vimos, podemos dizer que dessas 22, 24 pessoas que nós temos aqui, nós teremos aí 18 que poderia afirmar positivamente isso. Então, se a gente tem essa perspectiva, sim, qualquer pessoa, em um momento de dificuldade emocional, em um momento de dificuldade de saúde, porque não é só a dificuldade emocional, tem as questões é, físicas também, tem aqueles que incentivam, dependendo da situação que você tem, tem alguns que não conseguem perceber a diferença. E isso vai de pessoa para pessoa. Eu gostaria de deixar aqui, como exemplo, duas percepções. Eu vou trazer uma, né? Daqui a pouco pode ser que eu traga outra. Vamos pensar aqui, todo mundo já ouviu falar na história de Jó. Jó, né? O personagem bíblico. E você vai ver que Jó, mesmo sofrendo todas as calamidades, né? Acho que todo mundo vai lembrar a história, né? Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, adoeceu de uma doença na época incurável. E aí, mesmo com toda a dificuldade que ele tinha, ele ainda conseguia encontrar um sentido para a vida. E ele permaneceu ali naquela perspectiva de, não, eu quero continuar vivo. Né? Agora, se você for olhar por outro viés, a própria mulher dele, se a gente olha a mulher dele, e quando vê toda essa situação no qual ele está, ele diz, olha para amaldiçoa o Deus que tu acredita e morre. Ou seja, para ela, poderíamos sugerir aqui que ela está dizendo para ele, procura o suicídio, dê cabo da sua vida. Então, assim, pessoas diferentes pensam diferentes, têm sentidos de vida diferentes, e podem, em momentos diferentes da sua vida, se questionar se realmente existe necessidade da continuação da sua vida e pensar no suicídio. Então fica um alerta aqui para todos nós. Né? Todos nós podemos passar por isso. Gil Maria mesmo, viu? Ela disse, confirmou ali embaixo. Ela disse, Maria, prazer. Ela disse, a sociedade cobra força e felicidade constante. Diante disso, a pessoa que sofre com depressão não vai sentir-se à vontade para pedir ajuda. Ela, na verdade, não fez uma pergunta, fez uma observação, né? E realmente concordo. É difícil uma pessoa com depressão pedir ajuda. A gente sabe disso. Mas aí tem que cobrar realmente o sentido de existência, de sobrevivência, de vida, a porção de vida, tem que dar algum sinalzinho e aquela pessoa tem que, nem que seja pedir a alguém próximo, de me leve para alguém que pode me ajudar, né? Que eu estou pedindo socorro. Ela faz uma observação aqui, que se me permite, doutor Juliano, gostaria de comentar. Ela fez, a sociedade cobra força e felicidade. Tem uma observação, acho que é de Pondé, que diz que a felicidade vai acabar com o mundo. Né? Que é aquele exagero que ele fala um pouquinho. E eu acho muito interessante essa observação, porque todo mundo cobra felicidade. E quase todos os dias eu escuto alguém dizer, eu vou lutar pela minha felicidade. Eu tenho o direito de lutar pela minha felicidade. E todo mundo corre atrás da felicidade e esquece de ser feliz enquanto está correndo atrás da felicidade, que é algo que não encontra. E se esquece muitas vezes, e evita o sofrimento, que eu acho que o maior problema da sociedade hoje em dia é evitar o sofrimento. Claro que é normal as pessoas quererem fugir do sofrimento, ninguém quer sofrer. Mas o sofrimento faz parte da existência, faz parte da vida, e as pessoas têm que, se uma pessoa perde alguém querido, é normal que a pessoa sinta o luto, sofra e aceite o sofrimento.
Nessa negação constante do sofrimento e uma busca desenfreada pela felicidade, tá certo? Nós terminamos colhendo mais e mais sofrimento. Obrigado por ter me permitido essa palavrinha aqui, porque o palestrante não, o nosso convidado é você, né? Mas como eu gosto de falar, também terminei fazendo essa intervenção. Perdi a outra pergunta que alguém fez, que aí é uma pergunta mesmo. Um indivíduo que chega a pensar em suicídio, chega a falar algumas palavras que chamam a atenção de quem convive com ela. Célia, né? Célia que está dizendo isso aqui. Célia, deixa eu achar aqui a pergunta de Célia. Não consegui acompanhar a pergunta. É. Um indivíduo que chega a pensar em suicídio chega a falar algumas palavras que chamam a atenção de quem convive com ela. Vamos transformar isso em pergunta. Foi uma afirmação que ela fez, mas eu acho que até já comentasse sobre isso, né? Que existem alguns sinais, né, Juliana? Alguns sinais de Sim, a gente que falou sobre a isso. vida não tem sentido, ninguém gosta de mim, né? Existe uma cura para a depressão ou é transtorno para a vida toda? Felipe. Felipe tem uma participação aqui, tá quase sócio, né? Obrigado Obrigado, aí, Felipe, Felipe. pela participação. É sempre positivo quando as É, pessoas participam. Quando me perguntaram se eu ia dar uma palestra, eu disse, não, eu vou conversar. Né? Eu não vou dar isso. uma palestra, eu vou conversar. Mesmo porque eu acho que o diálogo ele é muito mais proveitoso do que uma palestra, não desmerecendo a palestra, né? Com Ela tem sua certeza. Com importância. certeza. E aí, só Mas para a lembrar também que nós começamos, Juliano, nós começamos essa, essa live, né? E na outra semana fizemos outra, e aí já estamos toda semana fazendo a live. E eu acho, se eu não me engano, já foram duas na sexta-feira, né? Duas lives já nas sextas-feiras. Nessa próxima sexta-feira não teremos, porque eu vou viajar, mas eu acho que poderíamos fazer na próxima semana outra, inclusive com sugestão do tema aí interessante, que é sobre a questão da existência, e convidar mais pessoas para participarem desse debate. Muito bem, vamos lá escutar o professor, o doutor, psicanalista, matemático, pedagogo, Julien. É, deixa eu só aqui que eu acabei perdendo a pergunta dele. Tava nela, mas meti aqui às vezes Mas faz existe uma desadaptar. cura para a depressão ou é transtorno para a vida toda? Vai depender da abordagem. Eu vou dizer que vai depender da abordagem, porque tem algumas abordagens que acreditam que a depressão ela não tem cura. Né? Algumas pessoas tratam, dependendo de algumas linhas de tratamento, trata a depressão como não tendo cura, ela tendo controle durante toda a vida. Já tem outros que acreditam que ela possa ter cura, né? Pode-se chegar realmente a uma cura de uma depressão, né? Então vai depender muito. Eu sou mais, como eu acredito muito na maleabilidade do ser humano, dele se conformar às situações, no sentido dele se adaptar às situações, dele poder vivenciar situações diferentes, dele poder aprender. Eu diria isso por um ponto de vista muito particular, que eu acredito sim na cura da depressão. Né? Lógico, como eu estou dizendo, você vai trazer outras pessoas que vai dizer não, que a depressão não tem cura, que ela vai ser uma doença que você vai ter que conviver com ela durante toda a vida, e que ela é hereditária, e que tem uma série de questões que podem ser apresentadas como ponto e contraponto para dizer se a depressão ela é curável ou não. Particularmente, eu acredito muito na superação do indivíduo. Eu acredito muito na evolução humana. Então, nesse sentido, eu acredito que com muito cuidado, com atenção, com reconhecimento de que você está adoecido e que precisa dessa melhora, precisa de alcançar essa cura, você pode.
Inclusive, eu acredito que essa percepção de saber que pode se curar já é uma possibilidade, já é uma força maior que o outro tem de buscar a cura. Porque quando você pega, por exemplo, pegar uma pessoa que não consegue nem se levantar mais para tomar um banho, porque a depressão chega a esse nível. Eu não consigo me levantar da cama para tomar um banho. E aí você chega para essa pessoa e diz para elas, olha, não tem cura. Você não tem cura, você vai conseguir conviver com isso. Eu acho que isso é jogar mais uma carga em cima daquela pessoa, sabe? É trazer mais um peso para ela. Então eu prefiro, né, diante de toda a circunstância, acreditar-se na possibilidade de cura de uma depressão. Lógico, tem pessoas, aí aqui eu tenho que afirmar também que tem pessoas que nunca vão alcançar a cura da depressão. Elas vão aprender a conviver com essa doença. Tem aquelas pessoas que alcançam e tem aquelas pessoas que infelizmente não alcançam. Mas elas conseguem. Tem pessoas que conseguem conviver. Saiu uma determinada reportagem, um determinado senhor, não vou recordar o nome agora dele, mas ele disse o seguinte, olha, eu percebi que meus picos de depressão mais profundo era quando eu entrava em relacionamentos amorosos. Esses relacionamentos amorosos me traziam um desgaste tal que eu sempre caía numa depressão muito mais profunda. Então, como solução para a vida dele, e isso eu vejo que eu estou dizendo muito particular desse senhor, ele decidiu que não se relacionaria mais amorosamente com outras pessoas. Ou seja, é uma decisão dele, na questão dele, para aquele momento, estava surtindo efeito. Eu não estou mais me relacionando amorosamente com a pessoa, não estou mais firmando relacionamento com a pessoa de manter, de morar junto, tal, de namorar, de botar no Facebook, botar nas questões das redes sociais. Ele disse que não tem feito mais isso. Né? Ele disse, olha, já tenho um filho, já fui casado várias vezes, e todas as vezes que eu entrei no relacionamento, eu percebi que isso demanda de mim muito mais do que eu posso dar. Então, ele preferiu abrir mão disso e está vivendo, até aquele momento da reportagem, estava vivendo tranquilamente com relação à sua doença. Então, veja, existem perguntas, existem momentos na vida que nós temos que perceber, até para fugir de uma depressão, para sair de uma depressão, para não entrar nela, que eu preciso, algumas vezes, dizer, não, isso aqui não dá para mim. Por mais que as pessoas exijam de você, você ter essa posição de dizer, não, isso aqui, para mim, é inviável. Se eu fizer isso aqui, eu posso fazer, posso até agradar, de repente, muitas pessoas, mas é inviável para mim, porque isso vai me trazer esse adoecimento, isso vai me trazer essa consequência negativa e demasiadamente pesada, que eu não consigo levar. Então, nesse sentido, algumas pessoas conseguem cura, outras não, mas o principal que fica, eu acredito, é a percepção do que lhe leva para baixo. Né? O que é que lhe leva para esta depressão? E o que é que lhe mantém num nível de maior tranquilidade? E se respeitar nesse sentido. Porque se você, veja, nós estamos falando sobre o quê? Sobre suicídio. O que é o suicídio? É uma carga. Né? É um ato de uma carga pesada demais que você não vê mais como fugir dele e que, de repente, você descobre que se você não age daquela forma, já lhe tira uma boa parte dessa carga. Então você consegue viver com mais suavidade, você consegue suspirar, você consegue respirar mais uma vez, você consegue dar uma nova pedalada, você consegue ir para frente novamente. Então é muito importante saber limites seu. Né? Isso passa muito por uma questão do autoconhecimento. Né? E aqui onde nós defendemos a terapia não apenas como cura para a doença, não é em busca de cura, mas como também uma perspectiva de autoconhecimento. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos entender para podermos dizer eu estou bem, eu estou mal. Porque muitas pessoas estão doentes e não sabem que estão doentes porque não têm esse autoconhecimento, não têm essa percepção de si. Né? De eu estou bem, eu posso dizer que eu estou bem hoje, amanhã eu posso não estar bem, mas essa questão de conseguir dizer isso passa por autoconhecimento. E quantas pessoas que tentaram cometer suicídio vai dizer eu não queria cometer suicídio, eu não queria morrer, mas naquele momento não me parecia ter solução, porque nem se conhecia muitas vezes. Isso. Muito bem, pessoal, já estamos chegando às 9 horas, né, e lembrando
que siga, acompanhe o Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, o CEPEN, CEPN, tá certo? No nosso Instagram, no nosso YouTube, TV CEPEN, e também no site cepnpsi.com.br, tá certo? Agradecemos aqui a doutor Julierme. Sim? Me permita falar um pouco sobre essa pergunta Claro, aqui do claro. Júnior. Na verdade, o Janito Júnior é um ex-aluno meu. Fez aqui essa Certo. pergunta. Desculpa, é porque eu não tinha visto aqui não, ela não. Sim, pode É, dizer. ok. A pergunta dele é assim: quando identificado uma tendência suicida em um indivíduo, o que devemos fazer a partir disso? Né? Quais os primeiros passos, tratamento e afins? Existe muitas questões, muitas formas de você tratar. Não existe uma única forma, mesmo porque o suicídio, como eu já disse, ele não tem uma única causa, né? Ele é multicausal, né? Então nós temos que primeiro pensar nisso. Então, nesse sentido, eu posso, apoiar essa pessoa nas suas necessidades. 2, ouvir essa pessoa. Tudo começa pela fala. Nós, enquanto psicanalistas, acreditamos que a cura vem pela fala, né? Indiscutivelmente, nós acreditamos na cura pela fala. Então, levar essa pessoa a falar, né, sobre a sua dor, sobre a sua ideia de suicídio, sobre o que causa essa vontade de suicídio, talvez aqui seja o passo primordial. Levar essa pessoa a falar. Todo mundo tem condições de ouvir a respeito disso? Não, não é todo mundo que tem condição de ouvir a respeito disso. Mas mesmo que você, que está próximo a essa pessoa, não tenha condição de ouvir a respeito disso, então conduza essa pessoa para alguém que tenha condição de ouvi-la. Para quem tenha condição de ouvi-la. Então leve essa pessoa para essa pessoa que vai ter condição. E de preferência, e aqui é onde eu digo, procure os terapeutas. Né? Se for possível, procure os terapeutas. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda vem com aquela fala, é falta de Deus, é falta de um trabalho, é falta de um namorado, é falta de namorada, é falta de festa. E veja, isso traz mais peso para a pessoa. Então, se você tem condição de ouvir, ótimo, mas o ideal é leve essa pessoa para quem tem condição de ouvi-la. Uma escuta especializada, aquele que sabe realmente escutar. Desculpa aí interromper, né, mas eu acho importante essa parte que você está dizendo, porque importantíssimo. Porque muitas vezes uma escuta não especializada pode causar mais dano do que ajuda. Uma pessoa com um conflito imenso, com sofrimento imenso, fala de repente da sua solidão. E alguém querendo ajudar, vira e diz para ela: solitário como? Você tem irmãos, ou você tem filho, ou você é amado, ou você é isso aqui. Causa um sofrimento pior. Né? Ou então, olhe, você tem bens, você tem um carro, uma casa, e por que você quer se... Poxa, ninguém está querendo se matar porque é pobre ou rico. Inclusive, lembrando agora que tu falou, inclusive, o índice de suicídio entre as pessoas de classe média alta para rico é muito maior. Na verdade, o índice de suicídio entre pessoas pobres, ele é muito baixo comparado ao nível de suicídio de pessoas que têm condições financeiras. Então, a questão de condição financeira não é prerrogativa para que não se cometa suicídio, não. A gente tem que entender que esse sentimento de abandono muitas vezes aconteceu lá atrás e não foi curado. Né? E a pessoa não conseguiu uma cura a partir desse sentimento de abandono que ela teve, ou desse abandono que ela sofreu, e ela não conseguiu superar porque ela não conseguiu dar um sentido esse abandono, a essa tristeza, a esse trauma que ficou. Então é necessário, quando se pergunta, ouça, que a pessoa saiba ouvir. É importante que a pessoa saiba ouvir. Tem um autor, eu acho que você conhece, chamado Viktor Frankl.
Ele sofreu nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, era judeu, e ele faz um questionamento bem interessante. Quando chegava um paciente para ele que dizia que tentou suicídio ou que pensava em se matar, ele dizia, vai parecer esquisita a pergunta que ele fazia, por que você não se matou? Porque justamente essa questão, por que você não se matou, é a razão que faz com que você decida viver. Parece Justamente. justamente isso. Por que você não se matou? Não se matou porque eu pensei no meu filho, porque eu pensei na minha esposa, porque eu pensei na minha mãe. Então, essa é uma das razões do gatilho que fez com que você escolhesse viver. Escolhesse viver. E a partir daí ele começava o tratamento com a pessoa, né? Lembrando que ele não utilizava o método analítico, né? Ele utilizava outra, me esqueci agora a corrente psicológica dele, mas isso, a logoterapia. Então, ele era por outro ângulo de visão, tá certo? Mas que eu achei interessante o gatilho, a provocação, né? Por que não se matou? Não se matou porque pensei nisso. Então, essa é a razão que faz com que você sobreviva ao campo de concentração, essa é a razão com que você não se mate, né? Essa é a razão que faz com que você comece a pensar. E realmente estou na cabeça para a gente fazer o bate-papo aqui, a conversa a respeito da existência, né? Sim, A respeito da existência. seria muito bom. A razão aí para que a gente decida existir, para que a gente decida colocar. Que é uma razão que persegue o ser humano desde que o ser humano é ser humano. Né? O suicídio está sendo falado agora, mas o suicídio foi estudado na sociologia no século XIX. Sim, Né? é recente. O Inclusive, se do você parar Caio. para pensar. Inclusive, desculpa, já que eu pensei que você tinha parado porque não Não, falava. pode continuar isso. De vez em quando dá uma pausazinha aqui, eu pensei que você tinha falado, parado. Hum. Inclusive, esse dia do suicídio, né, ele começou a ser comemorado há 14 anos. Esse é o 14º ano que nós estamos comemorando, né, no dia 10 de setembro, né, quando foi escolhido como Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. No dia 10, né, que foi ontem, no caso, se comemora esse dia da prevenção. Mas foi em 2006 que se iniciou, ou seja, nós temos aí 14 anos. É muito recente, né? Agora, eu gosto de trazer isso, que hoje tem que ser tratado, o suicídio tem que ser tratado como política de governo. Né? Existem muitos países que estão tratando como política de governo, de saúde pública. Porque se você imagina que 1 milhão de pessoas chegam à morte por ano, você imagine que, como eu disse logo no início da live, que entre 10 e 20 tentativas para cada um suicídio, eu estou falando de consumado, 1 milhão de consumados em média no mundo, nós temos aí 20 milhões, se colocarmos um número mais alto, entre 10 e 20 milhões de pessoas que tentaram suicídio, que precisaram ficar hospitalizadas, que ficaram mutiladas de alguma forma, que perderam a qualidade de vida, que deixaram a sua família em um momento de devassidão total, no sentido, aliás, devastada por aquele momento, que não soube lidar, que está apreensiva de não saber, que não continua sem saber lidar com essas questões. Então é política de governo, é política de saúde e precisa ser lembrada como tal. Né? Uhum. E lembrar, se você ouvir alguém falando uma dessas frases que nós falamos aqui sobre isso, tente auxiliá-la, tente conduzi-la a uma compreensão de si. Se você nota que não consegue fazer isso, procure a escuta especializada, procure alguém que o faça. E, mais uma vez, se você for levar para qualquer outra pessoa e essa pessoa começar com a fala, mas você tem isso, mas você tem aquilo outro, imediatamente interrompa a conversa e diga não é por aqui. Né? Porque não vai levar a um local de cura para essa pessoa. Nós estamos já terminando, já chegou o aviso aqui que nós só temos 16 segundos. Então, boa noite a todos, muito obrigado, Juliane. Boa noite, pessoal, muito obrigado, tudo de bom para vocês, agradeço pela presença. Abraço. Abraço.